Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com séries. E hoje, a série mais pedida aqui no canal, né? Vamos analisar inglês com Friends. Vamos estudar, aprender e analisar várias palavras, várias frases, várias expressões, várias gírias nesta aula de hoje, estudando inglês da vida real. Então, para começar, já deixa seu like aqui nessa aula e bora estudar. A série Friends é uma das séries mais indicadas por professores de inglês para você estudar de fato o inglês do cotidiano, o inglês do dia a dia, o inglês da vida real. E hoje você vai mergulhar comigo em duas cenas da série Friends. Então eu gostaria que você pegasse o seu caderno, pegasse o seu bloco de notas e você realmente sentasse e extraísse o máximo de informação possível desta aula. Eu tenho certeza que depois desta aula de hoje, o seu inglês não vai ser o mesmo. Então nós vamos começar aqui assistindo uma cena da série Friends sem legenda alguma. E eu gostaria que você comentasse aqui no chat de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena aqui. Vamos lá. Happy Thanksgiving. Aw, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Want to give me a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. Well, you look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming. Great. I love Ross. Oh, good. And Rachel Green, too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no. Pois é, como vocês podem ver, neste episódio temos a participação de Brad Pitt. Com certeza, muito mais jovem, né, do que nos dias de hoje. Nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos assistir mais uma vez esta cena sem legenda alguma. Bora aí colocar o fone de ouvido, vamos ligar o som mais alto. Eu gostaria que nesse momento você exercitasse a sua compreensão através do listening. Bora lá, mais uma vez sem legendas. Lembrando, daqui a pouco nós vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Então fique tranquilo se houver algo que você não consiga entender ao longo dessa cena. No final desta aula, você vai entender absolutamente tudo o que eles estão dizendo nessa conversa. Então vamos lá. Mais uma vez, sem legendas. Happy Thanksgiving. Aw, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done.
Gonna give me a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming great. I love Oh, Ross. good. And Rachel Green too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no! Alright, people. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam desta cena de Friends. Vamos fazer o seguinte, agora vamos assistir esta cena, a mesma cena com legendas em inglês. E aí eu gostaria que você comentasse aqui no chat se agora com legendas em inglês ficou um pouco mais fácil do que sem legendas. Let's go! Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, like... 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Gonna give me a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming great. I love Oh, Ross. good. And Rachel Green too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no! Alright, people. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero pedir pra você nesse exato momento é que você deixasse o seu like aqui embaixo. Me ajude, fortaleça esse nosso trabalho aqui na internet, ensinando inglês com filmes, séries, músicas, textos bíblicos e muito mais. Você que está chegando aqui pela primeira vez, aqui no canal tem mais de 400 aulas com filmes, séries, músicas. Corre aqui depois no perfil, clique lá nas playlists, conheça esse vasto trabalho que nós temos aqui desde 2017. Bora lá, people! Para nós começarmos, a cena se inicia com Brad Pitt, né, o personagem Will, entrando pela porta. Bom, a primeira coisa que ele diz, vamos lá, palavra por palavra, lembrando, eu prometi, você vai realmente sair dessa aula hoje entendendo absolutamente tudo desta cena. Então, bora lá. Primeira frase Happy Thanksgiving. é essa daqui. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Bom, Thanksgiving se refere ao Dia de Ação de Graças, um feriado muito comum do mês de novembro, um feriado muito americano, né? Thanksgiving. Quando ele diz Happy Thanksgiving, ele está dizendo Feliz Dia de Ação de Graças, basicamente. Continuando. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. Vamos lá, nós vamos aqui pausar várias vezes, tá? Como eu falei, o nosso objetivo aqui é literalmente entender todas as palavras, frase por frase, o que cada frase quer dizer, qual que é o sentido que passa em cada frase. Vamos lá. Ela diz, Oh,
thanks. Ah, obrigada. E aí depois, God. Bom, God é uma expressão, Deus. Will. Will é o nome dele, claro. E aí ela diz, I'm so glad. Bom, glad, pra quem não sabe, eu até deixei grifado ali, glad é um modo de você dizer que você está feliz, contente, satisfeito, alegre. É simplesmente um modo de você dizer que você está contente. Simplesmente pelo quê? Tá na segunda frase. That you came. That, nessa frase, significa que. You came significa você veio. Então, came ali é o passado do verbo come. Então, para quem não sabe aí, come é o verbo vir. No passado, nós dizemos came. Então, tá aqui embaixo, come, o verbo vir, came, veio. Então, nesse caso, obrigada, Deus, Will, eu tô tão feliz, né? Eu estou tão contente que você veio. Vamos aí reescutar esse início da conversa, então. Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. Aí diz o seguinte, olha só. You look great. Vamos lá, ela diz. Vou retornar aqui novamente pra gente reescutar. Vamos lá? You look great. Thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. Bom, you just... Aquele tracinho ali representa que ela ia falar outra coisa, mudou a frase no meio do caminho. E ela diz, you look great. Bom, you look great, você parece ótimo. Falando em relação à aparência dele, obviamente, né? Que é o alvo aqui dessa cena, né? Enfim, você parece ótimo. You look great. Você parece muito bem. Esse look fala com certeza da aparência dele. Você aparenta estar muito bem. Você aparenta estar ótimo. You look great. Vamos lá, continuando então. Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. A partir daqui, vamos lá. You must have lost, 150 pounds. Olha só. You must have lost like... E aí ele diz 150 pounds. Vamos entender uma coisa aqui muito importante. Quando ele diz aquele must have, tá contraído, vocês perceberam, né? Veja só um exemplo de como você pode também utilizar essa contração, que ali é abreviado de must have. Entenda isso, tá? Quando ela diz you must have lost like, é tipo assim, você deve ter perdido... Ela ia dar uma suposição de quantos quilos ele devia ter perdido. E aí ele é bem específico no que ele diz, né? Quando ele diz ali, ó, preste muita atenção, tá? 150 pounds significa 150 libras. É uma unidade de medida, claro, não é brasileira, mas é um modo de medir peso. Então, quando ela diz you must have lost like, você deve ter perdido, e aí ele é bem específico na fala dele, né? 150 libras. Veja só esse outro exemplo sobre must. Eu deixei até grifado ali, né? Must have, essa contração. Olha só. When did you start to feel like a father? Oh, well, I guess it must have been the day after you were born. My God, you used to be so. I mean, you must have lost like. You look great. O que esses dois exemplos têm em comum? Quando você fala you must have, desse jeito aqui, você pode pronunciar you must have lost like. Olha só o jeito que ela pronuncia. Gente, isso aqui é muito rápido, tá? Preste muita atenção, assista pausando, tá? Pra você perceber realmente o som dessas conexões. Olha só. You came. You look great. You must have lost, Ó, you must have lost like. Esse must have com VE ali, né, de have, acaba ficando must have lost like. You must have lost like. Olha só, além de usarmos esses exemplos aqui, eu citei esses dois exemplos aqui para você ver como que esse termo, essa contração é utilizada em outros contextos, tá? Mas perceba mais uma vez nesses exemplos como que foi pronunciada essa contração. Olha só. When did you start to feel like a father? Oh,
Well, I guess it must have been the day after you were born. My God, you used to be so. I mean, you must have lost like. You look great. É isso aí, people. Sabe uma coisa aqui muito interessante para nós também analisarmos dentro desse contexto aqui? É que esse tipo de contração must have, desse jeito assim, né? A aperfeiçoado ali na pronúncia para musta lost like. Você vai ver isso também com would have e também com should have. É muito comum com modal verbs acontecer isso, ficar woulda e shoulda desse jeito. Pode ser would have ou should have, só com o somzinho do V. Aqui também must have ou musta. Olha só esses dois exemplos com would have e should have. Olha só. That would have been cool. I mean, I should have seen it. Mais uma vez. That would have been cool. I mean, I should have seen it. Bom, vocês percebem que no inglês da vida real, essas contrações existem e você precisa conhecê-las, os sons delas, porque não basta apenas você conhecer must e have se você não entender como elas são pronunciadas juntas. Isso aqui é uma frase envolvendo present perfect, né? Você deve ter perdido. E aí like, ela ia citar uma suposição, e aí ele logo foi e citou o tanto de... que eu não ia falar quilos, mas não é quilos, né? O tanto de libras que ele perdeu. Vamos lá, gente. Eu vou retornar aqui, certo? O início da cena, pra gente recapitular esses primeiros segundos. Vamos lá. Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost like... 150 pounds. Foi aqui que nós paramos. Agora olha só a próxima frase. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Preste muita atenção aqui, ó. Ele está falando dele, certo? Yeah. Bom, seria um sim. E aí ele diz, I'm gonna be. Significa eu vou estar. I'm gonna, abreviado de I am going to, é um modo de você utilizar frases no futuro, tá? Quando você fala I'm gonna be, eu vou ser. Nesse caso aqui, eu vou estar. Lembra que verbo to be é ser ou estar. Nesse caso aqui, eu vou estar, porque ele está se referindo a comercial. Então, I'm gonna be, eu vou estar em um of those Subway, daqueles, né? Of those seria daqueles. E aí você tem que traduzir Subway juntamente com os termos seguintes, né? Subway Sandwich Commercials. Ele tá dizendo comerciais de sanduíche do Subway. Ok? Ele vai estar em um daqueles comerciais de sanduíche do Subway. Enfim, vamos aqui reescutar essa frase mais uma vez. Be in one of those Subway sandwich. Vou retornar um pouco aqui. Great. You must have lost like... 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. É isso aí. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Próxima frase. Hi. Bom, ela fala aqui bem brevemente, né? Vamos retornar aqui. Na hora que ele traz ali a torta e dá a torta pra ela, o que que ela diz? Ela fala a pie. Significa uma torta. A legenda parece bem rápido, né, gente? Mas uma torta, a pie, uma torta. Enfim, ele dá a torta pra ela. All right. It's no fat, it's no sugar, it's no dairy. Ele diz, all right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. Preste muita atenção aqui, ó. Quando ele fala ali, ó, all right, nós sabemos, significa tudo certo, né? E quando ele fala ali, preste muita atenção, quando ele diz it's no fat, fat, nós sabemos, significa o termo gordo. Enfim, ele tá dizendo que, tipo assim, não é nenhuma gordura, tá? É nesse contexto, que, tipo assim, não tem gordura. It's no fat. Não tem gordura, it's no fat. It's no sugar. Não tem açúcar. Ele diz de um modo diferente, tá? Ele não tá falando com o verbo have.
Ele tá falando it's no, enfatizando que no também significa nenhum dentro do inglês. Quem aí acompanhou as últimas aulas aqui do canal sabe que nós falamos muito sobre isso, que no inglês também significa nenhum. Nenhuma gordura, no fat, no sugar, nenhum açúcar, né? Nada de açúcar, ou seja, sem açúcar, sem gordura, sem açúcar. E no final ele diz it's no dairy. Vamos entender aí essa palavra. Gente, eu quero que vocês, enquanto assistem aqui, só dando uma leve pausa, enquanto vocês estão assistindo aqui comigo, escrevam nos comentários como que vocês adaptariam essas frases para o português, tá? Nós vamos fazer aqui adaptações do começo ao fim. Vocês vão perceber que a gente não pode traduzir tudo ao pé da letra. Precisamos fazer adaptações. Então, por exemplo, aqui, it's no fat. Não tem nenhuma gordura, não tem gordura, é sem gordura. Desse jeito, você vai fazendo adaptações nas traduções. Isso é muito importante. Quando ele diz dairy, significa laticínio, né? Relativo ao leite. Enfim, quando ele diz it's no dairy, tipo assim, não é laticínio, né? Não tem nada derivado da vaca, literalmente, né? Não é laticínio. Enfim, então quando ele diz aqui, nós até grifamos isso aqui, por quê? Para enfatizar esse termo aí, que ele significa laticínio, tá? Tudo aquilo que é derivado relativo ao leite. Olha só como é que conclui essa frase, ó. It's no good. Throw it out. It's no good. Enfim, ele falou tudo que não tem, né? Não tem gordura, não tem... não é laticínio, né? Não tem açúcar. E aí ele fala no final, ele faz esse trocadilho de palavras, it's no good, né? Enfim, não é bom. Bom, sem nada de bom, né? Aí no final ele diz, throw it out. Pra quem não sabe, throw out significa jogar fora. Então, throw it out, tipo, né? Ela é sem gordura, sem laticínio, sem não sei o que, né? E também não é bom, né? Joga fora. É isso que ele tá dizendo, gente. Então, até o momento, ó, preste muita atenção, nós analisamos até aqui 20 segundos dessa cena. Eu vou reexecutar ela aqui. As falas são realmente muito breves, né? Interligadas, muito próximas umas das outras. Então, nós vamos aqui pausar bastante essa cena para a gente analisar realmente palavra por palavra, não só significado, mas sentido das palavras, como você pode traduzir e, terceiro, como você pronuncia. A pronúncia é o mais importante. Quem aí assistiu essa cena aqui sem legendas e não entendeu absolutamente nada? Quem aí não entendeu absolutamente nada? Se você não entendeu absolutamente nada, significa que nós precisamos praticar mais pronúncia do que tradução. Se você entendeu mais aqui com legendas em inglês do que sem legendas, isso é simplesmente um sensor, é um sinal de que a sua leitura está mais à frente do que o seu listening. Então, você quer melhorar o seu listening? Pratique também sem legendas. Isso faz o seu ouvido se acostumar sem depender do visual. Então vamos lá desde o começo de novo. Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, like... 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. É isso aí, paramos bem aqui. It's no good, não é boa. Throw it out. Joga ela fora. Seria isso. Vamos então para a próxima frase. Let's go, people. You gonna meet some people? Ela diz o seguinte, né? You wanna meet some people. Gente, ressaltando aqui uma coisa muito importante. Como você viu aqui no título dessa aula, isso aqui é inglês da vida real. Quando a gente fala sobre inglês da vida real, você fica um pouco livre de gramática quadrada 100% correta. Vocês vão encontrar aqui muitas contrações, muitos termos comuns do cotidiano, muitas omissões de auxiliares e regrinhas básicas que a gente aprende na escola. Isso é o inglês da vida real. Por isso que você não pode ficar só focado em aprender gramática. Você precisa entender também o inglês da vida real, como são pronunciadas de maneira conectada. Essa pergunta aqui que ela faz, you wanna meet some people, literalmente significa, você quer conhecer algumas pessoas? Ó, toda frase nova que aparecer aqui, toda e qualquer frase nova que aparecer aqui,
Vocês vão comentar aqui no chat ao vivo, vocês que estão aqui comigo me acompanhando hoje. Comentem aqui no chat ao vivo como que vocês traduziriam frase por frase, tá? É importante você ir também interagindo comigo, praticando comigo, para que você desenvolva o seu inglês e o seu modo associativo de tradução. Tá, mas aí o que tá errado nessa frase, gramaticalmente falando? Ela está sem o auxiliar do. Por que nós precisamos usar do para fazer uma pergunta? Para indicar que estamos no presente e que é uma pergunta no presente simples, né? Então, o certo seria do you wanna meet some people? Só que é uma conversa do dia a dia, né? Você não precisa se preocupar em falar corretamente. Talvez você tá aqui me assistindo e você tá preocupado tanto em falar sem errar. Esquece isso, pelo amor de Deus. Erre, cometa erros, seja livre para errar. Quanto mais você erra, mais você também percebe o que você precisa melhorar, mas você vai começar a perceber que no inglês da vida real, você aprende errando, você aprende falhando, você aprende esquecendo termos, e no final você aprende também a se expressar, que é o mais importante da comunicação. Quando ela fala you wanna meet some people, aquele wanna é uma contração de want to, o verbo querer, want to. Então, you want to meet seria você quer conhecer. Esse meet é diferente do conhecer de know, aquele verbo conhecer, know, K-N-O-W, know. É diferente, por quê? Porque esse meet fala de conhecer pela primeira vez. Ele tá tendo o primeiro contato com aquelas pessoas. Então ela diz, you wanna meet some people? Você quer conhecer algumas pessoas? Olha só o que ele diz. People, this is my husband Chandler. Eu falei ele, mas na verdade é ela que continua falando, né? Voltando aqui. You wanna meet some people? This is my husband Chandler. Chandler, this is Will. Vamos lá. Temos a seguinte citação. Escrevam aí a tradução, tá? Acompanhem junto comigo para você identificar aí o que você consegue traduzir, o que você não consegue traduzir, o que você sabe traduzir, o que você consegue pronunciar. E também repita essas palavras, tá? Para você também praticar o seu speaking ao longo dessa aula. Vamos lá. This is my husband, Chandler. Este é meu marido, o Chandler. E aí ela diz, Chandler, este é Will. Vamos lá, vamos reouvir essa frase de novo. It's no good. Throw it out. You wanna meet some people? This is my husband Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. Hey, ho, hey. Você viu o jeito que eles se cumprimentam, né? Bom, a gente tá tão acostumado aqui com hi, hello. Bom, numa conversa do cotidiano, do inglês da vida real, seria simplesmente um hey, hey. Já era. É como se fosse um e aí? De boa? E aí? Beleza? Formas que homens se cumprimentam, né? Olha só na sequência. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Olha só a frase dele. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Preste muita atenção aqui, ó. Quando ele fala I'd, é uma abreviação de I would. O modal verb would faz com que o próximo verbo no português termine com ia. Então ficaria assim, ó. Shake é o ato de você sacudir, balançar, né, mexer. Mas aqui, obviamente, não tem nada a ver com sacudir, mexer. Aqui é o ato de cumprimentar. Quando as pessoas se cumprimentam, dão a mão, né, faz aquele movimento, aquele gesto, o nome disso é shake hands. Cumprimentar com a mão, né? Um ato de saudação muito comum ao redor do mundo, né? I'd shake your hand seria eu te cumprimentaria, né? Você não pode traduzir isso aqui para eu chacoalharia a sua mão. Não, é eu te cumprimentaria, né? Eu cumprimentaria a sua mão. I'd shake your hand. Mas, I'm really into the game. O que significa into? Into, aqui nessa frase, nesse contexto, se refere que ele está realmente dentro, imerso no jogo, ele está prestando muita atenção. O sentido, quando a gente usa into dentro do inglês, é quando você quer dizer que você está realmente imerso naquele assunto, naquela situação, naquilo que você está envolvido, e você está prestando atenção apenas naquilo. Então, quando ele fala I'm really into the game, não é ao pé da letra eu estou para dentro do jogo. Não, é tipo assim, eu estou muito ligado aqui no jogo, eu estou realmente prestando muita atenção aqui no jogo. Eu até te cumprimentaria, né? Mas eu realmente estou prestando atenção aqui no jogo. É isso que ele está dizendo, tá? Agora preste atenção neste
outro exemplo de como você pode utilizar into neste sentido de estar imerso de atenção em um determinado assunto. Not because I'm into S&M. I'm not into anything weird. You know? just normal sex. Então vocês viram aqui nesse exemplo com Ross, ele dizendo que ele realmente estava imerso em um determinado tipo de... E aí ele diz ali, ó. Not because I'm into S&M. I'm not into anything weird. You know? just normal sex. Então quando você diz I'm into something, eu estou prestando atenção, imerso naquele assunto, naquele conteúdo, naquela atividade, e você utiliza este tipo de termo para dizer, para expressar dessa forma. Se você fala assim para mim assim, I'm into English, é tipo assim, eu tô imerso no inglês, eu tô tão prestando atenção no inglês que eu não, realmente estou focado nisso. É esse tipo de expressão, tá? Você dizer que você tá imerso em alguma coisa, como o Chandler disse ali, ele tá imerso no jogo, ele tá prestando atenção no jogo. Na verdade, assim, né, o fato é que ele não quer cumprimentar o Will, né, o Brad Pitt. Enfim, vamos reescutar essa frase novamente. This is my husband Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Continuando, preste muita atenção no que ele vai dizer agora. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't. Ó, ele começa a frase dizendo plus. Eu vou deixar a frase toda executar e aí depois a gente volta para analisar. Vamos lá. Hey, I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. Vamos lá. Plus, quem aí sabe o que significa plus? Comente aí no chat ao vivo. Plus significa mais. Esse mais aqui, mais no sentido com mais com i, tá? Não é o mas sem i. O mas sem i é o but. Nós falamos aqui agora há pouco. Plus é mais. É um mais de acrescentar alguma coisa, tá? Esse plus é o mais que você usa na matemática, quando você quer somar 2 mais 2. 2 plus 2. É desse jeito, tá? Esse plus, que sentido que tem nessa frase? É como se fosse assim, e além disso, né? E acrescentando, e além do mais, tá acrescentando mais alguma coisa. Você percebe que às vezes é muito mais válido você entender o sentido do que ele está querendo passar, analisando o contexto, analisando ali a forma que ele olhou pro Will. Gente, tudo isso faz parte de uma boa tradução. Não é só você pegar essas palavras aqui ao pé da letra e jogar no Google Tradutor. Às vezes você precisa entender o contexto, o sentido de cada palavra. Quando ele fala aqui, ó, I think, eu acho, esse it com D aqui, significa it would. Quando ele fala it would be better, seria melhor. I think it would be better. Eu acho que seria melhor. For my ego. Para o meu ego. É interessante, né? Eu acho que seria melhor para o meu ego. O quê? If we didn't stand right next to each other. Quando ele fala aqui, ó. If we didn't stand... Se nós não ficarmos de pé, stand. Nós já falamos aqui do uso do verbo stand, é o ato de permanecer ou o ato de ficar de pé também, né? Aqui nesse caso vamos traduzir para permanecer. Right next é bem próximo. Right next to each other se refere a um do outro. Muitos desses termos são palavras que nós já analisamos aqui nas últimas aulas, tá? Então, você que está chegando aqui hoje, assista às últimas aulas aqui do canal. Todos os dias às 8 horas estamos aqui estudando, analisando, aprendendo inglês com cenas de filmes. E é muito importante, porque a cada dia você pode expandir o seu vocabulário mais e mais com o inglês da vida real. Então, quando ele fala aqui plus, além do mais, eu acho que seria melhor. I think it would be better. For my ego, pro meu ego, if we didn't stand right next to each other. Se nós não ficássemos, né, permanecêssemos próximos, né, bem próximos um do outro. E é isso aí, right next to, bem próximo, to each other, um do outro. É isso que ele tá dizendo, né, por questão aí da autoestima dele, né. Olha só que interessante.
Vamos reescutar esse trechinho aqui, ó. Chandler? Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. Próxima frase, people. Let's go. This is Phoebe. Ela disse, this is Phoebe. Olha só o jeito que é escrito o nome dela. Se escreve Poebe com PH, mas você fala Phoebe. This is Phoebe. Hi. Hey. Ela disse, esta é a Phoebe. This is Phoebe. Simplesmente, olha só. This is Phoebe. Quando você quer apresentar alguém dentro do inglês, basta você utilizar this is. This is, e aí depois você cita o nome da pessoa. Uma coisa muito interessante para você que estuda aí a forma de você se apresentar, é muito comum também dentro do inglês você utilizar this is para você se apresentar. É estranho você traduzir ao pé da letra para o português? É. Por exemplo, vamos supor que você me liga e eu quero falar aqui. Aqui é o Murilo. Aí, ao invés de falar aqui é ao pé da letra, here is, eu posso falar this is Murilo. Enfim, ao pé da letra, este é o Murilo. Fica estranho falar isso no português? Fica, mas é um modo de você também se apresentar. Então, this is, esse termo this é um demonstrativo do inglês. Nós temos 4 deles. Nós temos o this, que é este ou esta. Temos o these, que é estes ou estas. That, que é aquele, aquela. E temos those, que é aqueles ou aquelas. Então, são termos para você apresentar, demonstrar coisas. Quando ela fala aqui, ó... This is Phoebe. Essa é a Phoebe. E ele diz... Hi. E aí ela tá ali, né? Focada no jogo também. Ela vira pra trás. Hey. E a reação dela, depois que ela vira pra frente... Well done. Preste muita atenção, gente, porque essa expressão well done, ela pode ter muitos sentidos diferentes dependendo do contexto. Ó, vou dar um exemplo para você. Well done pode significar, no contexto de carnes, por exemplo, se você tá num restaurante e você quer uma carne bem passada, o nome da carne é well done. Well done significa bem passada. Obviamente que ela não tá dizendo bem passada. Well done, em outros sentidos, do tipo assim, você vê que a pessoa, né, passou por uma situação ruim e aí você fica feliz que ela passou por aquela situação ruim, o que não é muito bom, mas as pessoas geralmente dizem bem feito. Esse bem feito no inglês também pode ser dito como well done. Fica aqui a expressão bem feito para um contexto ruim. Ou você pode utilizar well done como bom trabalho. Enfim, o contexto é o que mais se encaixa aqui. Ela olha para Deus e fala assim, bom trabalho, né? Tipo assim, você fez uma boa obra. Seria algo do tipo, né? Enfim, vamos analisar essa expressão dela novamente. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Enfim, gente, ó, quero abrir aqui uma curiosidade pra você, tá? Aqui no canal, nós já analisamos muitas cenas do Brad Pitt. Nós já analisamos filmes do Brad Pitt no filme Guerra Mundial Z, no filme Troia, no filme Bastardos Inglórios. Eu gostaria que você depois viesse aqui no canal, tem uma aula especial, inglês com Brad Pitt, é uma aula de mais ou menos 1h30, analisando várias cenas, várias interpretações, várias atuações de Brad Pitt. Vem aqui depois na descrição, assista lá, inglês com Guerra Mundial Z, inglês com Troia, inglês com Bastardos Inglórios, são aulas excelentíssimas para você também estudar inglês com as atuações do Brad Pitt. Enfim, depois que ela diz well done, vamos lá, bom trabalho, né? Falando pra Deus ali, né? Well done. O Chandler até olha pra cima, né? Tipo assim, essa mulher tá doida. Gonna give me a hand? Sure. Vamos lá. Mais uma frase que ela fala realmente muito breve e também sem do. Ela tá fazendo uma pergunta, então tem que ter um do se tá no presente, mas em inglês da vida real é muito comum
omissões de auxiliares. Olha só, mais uma vez. Gonna give me a hand? Ela fala muito rápido. You. Vamos lá. Ela não fala o you também, né? Ela já começa direto no wanna. Ela omitiu do you. Enfim, é a primeira coisa que nós temos aqui para analisarmos. E ela diz, wanna give me a hand. E esse give me é muito comum dentro do inglês, nós vemos ele abreviado para gimme. Muito comum mesmo. Inclusive na fala dela, ela não fala give me. Ela fala gimme. Wanna give me a hand? Wanna give me a hand? Olha o jeito que ela pronuncia. Preste muita atenção. Well done. Gonna give me a hand? Sure. Quer me dar uma mão? No sentido de, tipo assim, você quer me ajudar? Quer me dar uma mãozinha? Wanna give me a hand? Olha só. Vamos reouvir mais uma vez essa frase aqui. E irmos para a próxima. Well done. Gonna give me a hand? Sure. Ele fala, sure. Claro, com certeza. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. Vamos lá. Aí ele começa a elogiar a Mônica. Olha só. Monica, I can't get over how great you look. Mônica, I can't get over how great you look. A primeira coisa que eu fiz questão de grifar aqui é o phrasal verb get over. Preste muita atenção. Can't get over. Você precisa entender primeiramente o get over. Get over, em muitos contextos, pode significar superar. Aqui nessa frase, quando ele fala I can't get over, não é necessariamente eu não posso superar. Você tem que entender o sentido dessa expressão. Quando você fala em inglês I can't get over, é um modo de você dizer que você está extasiado, surpreso com aquilo. É tipo assim, Mônica, eu realmente estou muito surpreso. How great you look. O quão ótima você está, você aparenta. Mais uma vez o uso do look se referindo à aparência. Ele tá olhando para a aparência dela. Tipo assim, Mônica, eu tô muito surpreso. Gente, é muito diferente, tá? Você não pode traduzir isso aqui ao pé da letra, senão você vai ficar realmente preso. Você tem que adaptar isso aqui. Tem que ter uma tradução associativa. Isso aqui é como se ele estivesse dizendo no português: olha só, eu tô muito surpreso. How great you look. Como você está, o quão ótima você está. Dentro do inglês, nós temos o how, que muitas vezes significa como, às vezes significa quão. Isso aí, quão, aquele quão de com que, né? Quão. O quão ótima você aparenta, o quão ótima você está. Mônica, eu tô surpreso. O quão ótima você está. É isso que ele está dizendo. Então essa expressão I can't get over, ao pé da letra eu não posso superar, mas não é nesse sentido, tá? É no sentido de, tipo assim, eu tô muito surpreso. É isso, tá? Então, grava aí o sentido da expressão. Expressões no inglês você não traduz ao pé da letra, tá? Para quem aí gosta de estudar expressões no inglês e tem dificuldades com isso, tem uma aula especial aqui no canal também que nós ensinamos 100 expressões no inglês. Expressões que você não deve, de modo algum, traduzir ao pé da letra. Tem muitas expressões dentro do inglês que você não deve traduzir ao pé da letra. Você precisa entender o sentido delas. E ponto. Quando você foca no sentido, você não precisa se preocupar tanto. Então, Mônica, eu estou muito surpreso, quão ótima você está. Olha só a sequência. You look stunning. You look stunning. Vamos lá, gente. Comentem aí no chat como que vocês traduziriam essa frase. You look stunning. You look stunning. Vamos lá. Escrevam aí. Interajam comigo. Como é que você pode traduzir stunning? Para quem não sabe, o termo stunning, ele significa deslumbrante, esplêndida, belíssima. Enfim, está realmente dizendo que ela está impressionante. O termo stunning, geralmente você vê em contextos em que a pessoa está surpresa. Quando ele fala you look stunning, é como se fosse no português, você está esplêndida, maravilhosa, belíssima, impressionante. Ele tá elevando, não tá só falando assim, você tá linda. Não, é tipo assim, você tá impressionante, deslumbrante. É esse nível de elogio, tá? Tá um pouco mais além.
Então, quando a gente quer elogiar a aparência da pessoa, preste muita atenção, tá? Você não fala só com o verbo to be. You are stunning. Você é deslumbrante. Não, você aparenta. Gente, isso aqui tem um peso muito mais diferente dentro do inglês. Quando você entende o sentido do you look, você não fica só preso no look de olhar. Tem gente que acha que look é apenas o verbo olhar. Não, tá também no sentido da pessoa aparentar alguma coisa. Então, you look stunning. Você aparenta, você parece, você está deslumbrante. You look stunning. You look incredible too. You're just... Olha só. Well, you look incredible too. Claro que o elogio dela foi um pouco mais rápida, né? Foi um pouco mais sutil ali. Ela não foi tão além. Ela usou o adjetivo incredible. Ela diz, well, bem, you look incredible too. Você tá incrível também. Você parece incrível também. Aparenta incrível também. To, no final da primeira frase, significa também. Então, well, you look incredible too. Bem, você parece incrível também. Você está incrível também. E aí ela fala, you're so fit. Né? Você está, você tá tão magro. Ela fala assim mesmo, tá? Aquele tracinho ali no meio, mais uma vez, é algo que ela ia dizer, e aí mudou e disse, you're so fit. Então entendam, tá? Esse tipo de fala do dia a dia, contemporânea, do inglês da vida real, há muitas formas de você expressar algo e muitas vezes em conversas do dia a dia as pessoas gaguejam mesmo. You're so fit. Isso é muito normal, tá? Então, preste muita atenção aqui o jeito que ela expressa isso. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. Bom, ela fala, you're so fit. Eu não sei vocês, mas eu percebi que ela falou ali um pouquinho, né? Tentou seguir na sutileza, né? Ela não ia ficar ali endeusando ele com o marido dela sentado ali na sala, né? Can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. Quando ela fala you're so fit, é tipo assim, você tá tão em forma. Você quer dizer que alguém está em forma? Você pode usar essa expressão. You're so fit. Você está tão em forma. Fit pode ser traduzido para em forma. Então, você está tão fit. You're so fit. É isso que ela tá dizendo. E aí, o Chandler ali assistindo o jogo, né? Ele disse que estava prestando atenção no jogo, imerso no jogo, mas ele escutou, né? I'm watching the game, but I'm not deaf. I'm watching the game, but I'm not deaf. Ele tá dizendo, eu estou assistindo o jogo, mas eu não sou surdo. Ou, mas eu não estou surdo. I'm watching the game, but I'm not deaf. É isso que ele tá dizendo. Vamos lá. Reescutando a frase. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I'm watching the game. Eu gostaria que você repetisse cada frase dessa, tá? Bora lá, bora praticar o speaking. I'm watching the game, but I'm not deaf. But I'm not deaf. But I'm not deaf. Sequência, let's go. Meant to tell you, Ross is coming. Vamos lá, voltando aqui. Que nem eu falei, né? Essas gaguejadas comuns, né? Por isso que a gente recomenda muito essa série para estudar o inglês da vida real, porque você realmente vê aqui atuações incríveis e realmente buscando muito a espontaneidade, o jeito que os nativos realmente se expressam no dia a dia, né? Então quando ela fala, isso aqui é muito comum nesse tipo de seriado. E aí ela diz o seguinte, I meant to. Bom, aonde que a gente utiliza meant to? Preste muita atenção. Meant to é o tipo de coisa que ela tá dizendo o seguinte, ó. I meant to, eu queria. Algo que ela tava pensando em fazer, ela queria. To tell you, eu queria dizer, né, pra você, Ross is coming, que o Ross está vindo. Vamos fazer o seguinte, vamos reescutar essa cena toda até aqui? Bora lá.
Happy Thanksgiving. Thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, like... 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Gonna give me a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. Gente, só fixando aqui uma coisa muito importante. Quando nós falamos aqui essa expressão I can't get over, é aquilo que eu falei. Você vai entender isso aqui como eu estou tão surpreso, eu estou tão surpreendido, certo? Você vai traduzir desse modo, tá? Inclusive, veja aqui um outro exemplo de como você pode utilizar essa expressão nesse contexto de estar surpreso com algo. Olha só, preste muita atenção. I just can't get over this coincidence. I mean, what are the odds? The same weekend I come home, Missy just Dave, let it go. Mais uma vez, preste atenção. I just can't get over this coincidence. I mean, what are the odds? The same weekend I come home, Missy just Dave, let it go. No começo da frase, ele queria dizer que ele estava muito surpreso com a coincidência. É isso, tá? Entenda o contexto, o sentido da expressão. Continuando. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. You look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. Meant to tell you, Ross is coming. Bem, eu queria te dizer que o Ross está vindo. Ross is coming. Great, I love Ross. É isso que ele vai dizer agora, preste muita atenção. Ross is coming great. I love Ross. Ross is coming great, I love Ross. Percebe como é que é, gente, a frase no sentido bem espontâneo da citação? Olha só. Meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming great. I love Ross. Bom, ele diz, Ross está vindo. Ótimo, excelente, great. I love Ross. Eu amo Ross. E aí, olha só que interessante. Esse I meant to tell que ela disse aqui, como eu falei, é o sentido de eu queria dizer, né? Algo que ela estava querendo passar. Nós já falamos sobre meant to aqui, isso aqui tá no passado, né? Você tem o I mean, que é tipo assim, eu quero dizer, ou quer dizer, I mean. E aqui tá no passado, I meant to tell you. Eu queria dizer que Ross está vindo. Olha só esse outro exemplo com meant to. Okay, it was me. I meant to tell you and I wrote it all down on my hand. See? All of it. Enfim, eu queria ter te dito. Olha Okay, só. it was me. I meant to tell you and I wrote it all down on my hand. See? All of it. É isso aí. Um exemplo de como foi utilizado meant to exatamente no mesmo contexto, também com uma cena de Friends. Olha só a sequência dessa fala. Ross is coming. Ross is coming great. I love Ross. Então temos ali a frase no presente contínuo, né? Ross is coming, o Ross está vindo. Ótimo, eu amo o Ross. I love Ross. E aí ela diz, olha só o que a Mônica falou. Good, and Rachel Green too. Olha só. Good. And Rachel Green too. Bom, and Rachel Green too. Bom, e a Rachel Green também. Aí ele muda a expressão dele, né? Olha só. Oh. Aqui percebemos que ele odiava ela. Is there a problem? Ela faz essa pergunta, is there a problem? Nós analisamos exatamente essa frase em uma das aulas anteriores. Ela significa, há um problema? Existe um problema? Tem um problema? É como se fosse assim, algum problema? Is there a problem? No. Nope. Nós já analisamos também esse termo lá na cena que o Shrek conheceu o burro e o burro diz para o Shrek, nope. Nós falamos que a expressão nope é só um modo diferente de você dizer não.
Nada mais. Nope. Olha só. Is there a problem? No. Olha só o que ele vai dizer, gente. It's okay. It's just, Tá tudo bem, é que só... It's okay, it's just... Olha só o que ele vai falar. God, I hated her. God, I hated her. Esse God significa Deus. I hated her. Eu odiava ela. Ele tá falando essa frase no passado simples. Eu odiava ela. I hated her. Esse Deus no início é uma expressão, né? Deus, eu odiava ela. Ele tá, tipo, resmungando, tá, gente? Olha só. De novo. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. Cara, eu odiava ela. Deus, eu odiava ela. Você pode adaptar isso aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Escrevam aí nos comentários as traduções dessas frases, hein? Vamos traduzindo juntos. What? O quê? E aí ele diz... Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. Sim, yeah, I hated her. Eu odiava ela. She was horrible to me in high school. Ela era horrível. Esse horrível é no sentido de cruel, tá? Grava isso aí, ó. Horrible não é necessariamente o mesmo sentido da palavra horrível do português, tá? Horrible tem outros sentidos dentro do inglês. O horrible, ele pode significar algo que é cruel, é muito ruim, era muito má comigo. Então, olha só esses outros exemplos com horrible, de acordo com o mesmo contexto. God, I'm just a horrible person. Why? Because I'm married. That's right, I'm a married woman. And I came to a TV star's apartment to have an affair. Ugh. That's ridiculous. I'm not a star. Just a regular famous actor. Yeah, and I'm a horrible, horrible person. Bem, ela tá dizendo, né? Eu sou uma pessoa muito ruim, muito cruel, muito má, né? Uma pessoa horrível, uma pessoa terrível. She was horrible to me. Quando o Will diz isso, ele tá dizendo, ela era terrível, ela era cruel to me, pra mim. Ela era terrível comigo. Poderia ser, ela era horrível comigo, ela era cruel comigo. In high school. Pra quem não sabe, high school é o colégio, ensino médio, né? In high school. Vamos então reescutar essa parte final da cena. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Vamos lá. Vamos escutar aqui esse trecho, certo? Depois que ele fala, she was horrible to me in high school. Olha só. Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. Preste atenção nessa frase. But hey, that was a long time ago. But hey, é tipo assim, mas hey, it was a long time ago. Foi há tanto tempo atrás. It was a long time ago. Quando você quiser dizer em inglês, foi há muito tempo atrás. It was a long time ago. Você usa esse conjunto de palavras, tá? It was, foi, a long time ago, há muito tempo atrás. Simples assim. E aí ele diz isso aqui, ó. É uma expressão, tá? Por isso que está grifada. I'm in a good place. Ao pé da letra, isso aqui significa eu estou em um bom lugar. Mas não se refere apenas ao ato de você estar em uma boa localização, um bom ambiente. Não. Fala que agora ele está numa boa fase. É como se fosse no português assim, mas agora eu estou numa boa fase. Emocionalmente, é isso que essa expressão expressa, ok? Quando você diz I'm in a good place right now, é tipo assim, agora eu tô numa boa fase, num bom momento, agora eu estou numa posição boa, agora eu tô numa boa fase, né? Enfim, eu tô bem agora. I'm in a good place. É isso que ele tá dizendo, tá? Entenda o sentido da expressão. God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Olha só.
Ele diz: Good place. Might be actually fun to see her again. It might be actually fun to see her again. Quando ele fala it might be, significa poderia ser, pode ser. Você pode traduzir para pode ser, poderia ser, tanto faz. Actually, na verdade, não significa atualmente, tá? Isso aqui é um falso cognato. Actually significa na verdade. Fun, divertido. Poderia ser, na verdade, divertido, né? To see her, vê-la again, de novo. Então, poderia ser, na verdade, divertido vê-la de novo. É isso que ele tá dizendo. E olha só como a cena termina. Got any cakes or cookies or something? Quem aí entendeu, gente, o senso de humor desse final da cena? Como nós podemos entender, o Will, ele tinha problemas de autoestima, ele realmente era muito diferente do que ele é hoje aqui, de acordo com o contexto da série, né? Ele era uma pessoa que era muito mais pesada, como ele falou no início da cena, que ele tinha 150 libras a mais. Gente, isso aqui é muito, tá? Quando ele fala aqui no final, you got any cakes or cookies or something, é tipo assim, você tem alguns bolos ou biscoitos ou alguma coisa, indicando que ele tinha um sério problema de autoestima e que comer doce, comer bolo, biscoito, né, coisas açucaradas, era um dos hábitos dele. Enfim, vocês percebem que no começo ele chega com uma torta aqui na cena, que é realmente 100% diet, né, 100% light. Só que agora você vê que ele realmente tá desconfortável só do fato de saber que a Rachel Green estava vindo para este mesmo lugar. E aí ele fica desconfortável e fala assim, você tem bolos, biscoitos ou alguma coisa? Mais uma pergunta que foi feita com you, sem auxiliar, e usou got no sentido de have. Ele poderia perguntar, do you have any cakes or cookies or something? Só que no inglês da vida real, você pode usar you got para perguntar, você tem. Grava isso no seu caderno, tá? Você não precisa fazer tudo mecanizado ao pé da letra quadrado. Grava aí no seu caderno. Eu posso fazer perguntas com you got no inglês, com um ponto de interrogação no final e tá tudo bem. Não fica carregando esse peso de que você tem que escrever tudo 100% correto. E olha, got é o passado de get. Não tem lógica nenhuma isso aqui ser traduzido ao pé da letra. Por isso é importante entender que you got é simplesmente o modo de dizer you have. É isso. Grava isso, tá? Essa frase não tá no passado só porque got é o passado de get. Não. You got é um sentido de você dizer você tem. Ponto final. Grava esse conjunto e começa a utilizar. Começa a trazer isso pra prática, ok? Então ele conclui a cena. Vamos reouvir esse final aqui. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no! E aí ele diz pra ele mesmo, né? Não, Will, não, né? Will é o nome dele, ele tá dizendo essas frases pra ele mesmo, né? Não, Will, não. Tipo, ser mais forte que isso, né? Você vai vencer essa. Enfim, gente, chegamos ao final dessa cena. Olha, preste muita atenção porque eu vou executar aqui mais uma vez com legendas em inglês, tá? Eu gostaria que você assistisse comigo e que você comentasse. Agora que eu entendo todas as frases, as palavras dessa cena, você que chegou aqui atrasado, volte essa aula no começo, tá? Assista do começo, não pega o trem andando, não. Volta essa aula no começo e executa ela do começo. Essa aula vai ficar salva aqui no canal. Então é o seguinte, eu vou voltar aqui no início da cena, vamos assistir com legendas em inglês, e eu gostaria que você comentasse, agora que você entendeu todas as palavras dessa cena, ficou mais clara a compreensão? Depois nós vamos assistir sem legendas. Então vamos lá, com legendas em inglês. Let's go. Happy Thanksgiving. Aw, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You want to meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey.
I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Gonna give you a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. Well, you look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming. Great. I love Oh, Ross. good. And Rachel Green too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no. É isso aí, people. Agora vamos assistir esta cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo, que você comentasse o que você achou dessa aula até aqui. Vamos finalizar do mesmo modo de sempre, assistindo a cena sem legenda alguma. Confira-se agora, depois que nós analisamos todos os termos, todas as palavras, todas as expressões, as pronúncias, se agora vai ficar mais clara a compreensão. Let's go! Happy Thanksgiving. Ah, thanks. God, Will, I'm so glad that you came. You look great. You must have lost, 150 pounds. Yeah, I'm gonna be in one of those Subway sandwich commercials. Hi. All right, it's no fat, it's no sugar, it's no dairy. It's no good. Throw it out. You gonna meet some people? This is my husband, Chandler. Chandler, this is Will. Hey. Oh, hey. I'd shake your hand, but I'm really into the game. Plus, I think it'd be better for my ego if we didn't stand right next to each other. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Gonna give you a hand? Sure. Monica, I can't get over how great you look. You look stunning. Well, you look incredible too. You're so fit. I'm watching the game, but I'm not deaf. I meant to tell you, Ross is coming. Ross is coming. Great. I love Oh, Ross. good. And Rachel Green too. Oh. Is there a problem? No. It's okay. It's just, God, I hated her. What? Yeah, I hated her. She was horrible to me in high school. But hey, that was a long time ago. I'm in a good place. Might be actually fun to see her again. Got any cakes or cookies or something? No, Will, no. É isso aí, people! Muito obrigado pela sua atenção até o final dessa aula. E olha, se você gostou dessa aula com Friends, estudando, analisando cenas do inglês da vida real, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, que você desse o seu feedback. E olha, eu quero fazer uma pergunta aqui. Você gostaria de ver o que aconteceu depois que a Rachel e o Ross chegaram nesse ambiente? Se você quer ver a continuação dessa cena, nós vamos fazer só se vocês apoiarem, tá? Então, comente aqui embaixo se vocês querem ver a continuação desta cena, a continuação deste momento, desse encontro. Como foi a reação do Will ao encontrar a Rachel e o Ross? Enfim, comente aí. E olha, eu não posso finalizar essa aula sem antes falar para você o seguinte. Você que tem o anseio de aprender o inglês da vida real, isso aqui, ó, frases do dia a dia, aprender a se comunicar no dia a dia, dominar as 4 habilidades do inglês. Olha, eu preciso falar para você. A jornada do Zero à Fluência está com as inscrições abertas. Você que tem interesse em vir estudar comigo, aprender o inglês da vida real, dominar a fluência no inglês, olha só o que eu tenho para te dizer. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado.
se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá.